Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Estamos felizes por podermos nos reencontrar, mas ao mesmo tempo tristes com tudo que aconteceu com aqueles meninos, aquele acidente. E eu creo que nós devemos continuar orando para que o Senhor possa consolar os corações de nossos irmãos. Amém? Como eu tinha comentado já com vocês anterior vez que eu compartilhei a palavra com a igreja, meu desejo é poder estes meses que ainda nós temos por em frente, poder compartilhar ou expor a palavra de Deus no livro de João. Então, eu vou fazer uma exposição sequencial do livro de João, às vezes que eu tenha a oportunidade de estar ministrando, tá? Então, nós já falamos do capítulo 1, a Edileuza falou do capítulo 1, você também tinha falado, então eu comecei falando no capítulo 2, e agora vamos dar sequência a essa exposição dessa palavra. Eu titulei, nós vamos, aliás, irmãos, este texto de João, capítulo 3, versículo 1 até o 21, é um texto que engloba muitas verdades espirituais. Tem um conteúdo muito profundo. E eu estava conversando com você e falei, cara, é muita coisa para expor em 40 minutos. Então, o que eu vou fazer? Esses são os pontos essas são as verdades que eu encontrei nesse texto. Obviamente, a palavra de Deus é inesgotável. Você sempre vai encontrar coisas novas, vai encontrar verdades que Deus traz revelação a cada dia em nossas vidas. Porém, essas três eu queria abordar em estes 21 versículos primeiros do capítulo 3. Só que, como estava falando, é bastante extenso. Então, vai ser cansativo e não temos todo esse tempo para expor todos esses pontos. Então, hoje, eu vou expor apenas o primeiro ponto, está? Nós vamos falar só o primeiro ponto, um pecador atraído pelo amor. Está bom? Del versículo 1 até o versículo 16, e os outros, na sequência, na medida que nós vayamos ministrando, eu irei expondo os outros pontos, tá bom? Só para nós entendermos, então. Então, nós vamos ir lendo o capítulo 1, o capítulo 3, do verso 1 até o verso 16, tá bom? Nós vamos ir lendo enquanto nós vamos falando, tá? Para não ler e depois reler novamente. Tá bom? Eu queria, antes que nós comecemos, orássemos mais uma vez ao Senhor e pedíssemos que o Espírito nos possa ajudar a entender essas verdades. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, cientes de que Tu estás em meio de nós, Pai. Nós cremos que Tua palavra é verdadeira e confiamos na Tua palavra e acreditamos que Tu estás aqui em nosso meio. Oramos para que Tu possas trazer revelação a nossos corações, Senhor. Que Tu possas abrir nosso entendimento, que Tu possas nos ajudar a compreender, a entender e a aplicar essas verdades a nossas vidas, em nosso diário viver. Pai, que Tu Espírito Santo nos conduza em esta meditação, em esta exposição, e que nossas vidas possam ser capacitadas para abençoar aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, em nome de Jesus, edifica nossas vidas como igreja nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como eu já tinha falado, assim, Jesus vem iniciando seu ministério, e só para nós termos uma ideia, sabe, para que você não fique perdido em um contexto geográfico onde nós estamos, Jesus mais ou menos nasceu aqui em esta parte, que é Belém, e mais ou menos entre o primeiro ano de Jesus, eles tiveram que fugir para o Egito, eles desceram para o Egito. E eles passaram 2 anos, a família de Jesus, e Jesus, óbvio, passou 2 anos exiliados em Egito, se escondendo da perseguição de Herodes. E logo daí eles voltaram e foram, eles voltaram e foram para esta parte da Galileia, que é Nazaré, onde ele escolheu os discípulos e onde ele passou a sua infância toda em esse lugar. E ele passou aqui a infância, Jesus passou a sua infância, os 30 primeiros anos de Jesus foram nesse lugar, que é Nazaré. E aí começou o seu ministério, ele fez a escolha dos discípulos,
na beira deste lago, que era o Mar de Galileia. E daí ele foi para o casamento, no capítulo 2, como nós limos, no casamento de Caná, que é vizinho dessa cidade. E logo depois ele voltou e agora desceu para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então eles caminharam uns 3 dias, mais ou menos, de descida para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. E está agora participando da festa da Páscoa. Ele expulsou os vendilhões, no capítulo 2. Ele derrubou todas as mesas e tudo aquilo que nós já conversamos. E o capítulo 2 fecha o capítulo, o autor do livro de João, dizendo: e Jesus, na festa da Páscoa, enquanto ele permaneceu, ele fez muitos milagres. E muitos creram nele. Porém, ele não confiava em ninguém. Jesus, porque conhecia o coração deles. O João fecha o capítulo 2 dizendo isso. E aí acontece o seguinte: agora nós vamos ler alguns textos e nós vamos ver algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa que nós encontramos neste texto, do verso 1 ao verso 16, no capítulo 3, é o encontro de Nicodemos, não é? Um pecador que é atraído pelo amor. Como João disse no final do capítulo 2, que muitos creram pelos milagres que Jesus fez. Eu queria ler com vocês alguns versículos em esse texto, que de fato, este capítulo 3, é um capítulo, sem dúvida, um dos capítulos que mais tem impactado a igreja. De fato, é um dos... eu creo que assim, eu creo que não há cristão que não conheça de decor o versículo 16 do capítulo 3 do livro de João. Eu creio que não há nenhum cristão que não saiba de decor o capítulo 3, verso 16. Não é? É um capítulo muito impactante, muito importante na história da igreja, no desenvolvimento da igreja, no decorrer do Evangelho. Então, diante desse texto no qual nós nos encontramos, acontecem alguns fatos importantes. E nessa caminhada, nesse encontro do amor, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, é que um pecador, mesmo Nicodemos sendo um pecador, ele não veio ao encontro de Jesus apenas porque ele decidiu um dia se encontrar com Jesus. Eu queria ler com vocês algumas coisas aqui. Aliás, lá no versículo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer os milagres se Deus não estivesse com ele. De fato, ninguém se achega a Deus, ninguém vai em busca de Deus apenas porque ele achou que era bom ir a buscar Deus. Apenas porque em um momento de sua vida decidiu que sua vida era uma desgraça e decidiu mudar sua vida. Sair do estilo de vida corrupto em que ele vivia e ir buscar Deus. Isso não acontece. O Charles Spurgeon disse uma coisa bem interessante. Seria mais fácil, disse, que uma pedra chore e que o deserto floresça, a que um pecador se arrependa por sua própria vontade. Seria mais fácil que uma pedra chore e que o deserto floresça, a que um pecador se arrependa por sua própria vontade. Nicodemos foi atraído pelos milagres que havia, pela graça que Deus e a autoridade que Jesus tinha. Então é importante que nós entendamos que nessa caminhada com Deus, nesse reconhecimento, nesse encontro de amor com Deus que nos leva a uma vida de salvação, ela não pode acontecer apenas por vontade pessoal, por vontade humana. Há uma ação de Deus, há um toque de Deus, há uma expressão do amor de Deus para que isso aconteça em nossos corações. Então, um primeiro passo que Nicodemos deu é reconhecer, como nós temos lido, né? Reconhecer a Jesus.
E nós o reconhecemos apenas como mestre. Olha só o interessante, diz Nicodemos o reconheceu, diz, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre de Deus. Nós sabemos que é um mestre de Deus. E que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Gente, agora se nós perguntarmos, quem era Nicodemos? Quem era esse camarada? Primeiro nós temos que entender que ele era um líder judeu, né? Era um fariseu. Como nós já sabemos, eles se caracterizavam por ser os mais terroristas entre as religiões, vamos dizer assim, não é? Os mais radicais, os guardiães da lei, eles se consideravam os que preservavam a lei. Eram os fundamentalistas da época de Jesus. E Nicodemos, como grupo, como parte desse grupo, era um conhecedor profundo do Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem as leis. E de repente era um participante também, e não só um participante, mas era um líder, um cara conceituado dentro do grupo, e sua palavra era decisiva dentro do grupo. De repente ele aconselhava, de repente ele estava acompanhando, de repente ele estava punindo, de repente ele estava dando leis normativas para o povo. Era um cara conceituado. Só que ele tinha certamente muitas dúvidas ou muitas insatisfações que ele não conseguia supri-las. E quando ele encontra Jesus, quando ele vê Jesus, quando ele vê as atitudes, as ações e os milagres acontecendo, algumas coisas são movidas ao interior de Nicodemos. E Nicodemos, de repente, por não se arriscar a ser julgado por seus camaradas de grupo, não é? Ele espera que chegue na noite e vá em busca de Jesus, no escondido, no escurinho, para não ser visto, para não ser descoberto, para não passar vergonha diante dos amigos de repente. Mas uma das coisas interessantes é que ninguém, mesmo escondido, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ninguém vai para Jesus se não for Ele que o atraísse. Ninguém. Mesmo com dúvida, mesmo com vergonha, quando nós vamos para Jesus, nós não vamos por nossos próprios meios. Vamos por aquele amor que nos envolve e nos atrai, como disse o livro de Oséias, capítulo 11, não é? Deus falando para o povo de Israel, diz, com laços de amor, eu te trouxe. Então, assim, o livro de Oséias, capítulo 11, verso 4, diz assim, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim, e os segurei nos braços como quem pega uma criança de colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. É com laços de amor que Deus atrai as pessoas. É com laços de amor que Deus trouxe Nicodemos para perto dele. Ninguém vai para Cristo, para Deus, por sua própria vontade, só por o desejo de estar com Deus, só por o desejo de ficar com Deus, só porque quer viver com Deus. Não, ninguém vai. Todos nós fomos atraídos com laços de amor. Todos nós fomos tocados por esse amor de alguma forma. E Nicodemos, mesmo conhecendo todas as leis, ele apenas não foi porque ele conhecia. Ele foi porque foi tocado. E ele disse, mestre, o Senhor é alguém que foi enviado por Deus, porque os milagres que você faz, não faz porque você quer, faz porque Deus está com você. E aí, isso nos mostra claramente que ele não foi atrás de Jesus porque ele leu na lei, e ele viu que na lei dizia que ele tinha que ir atrás de Jesus. Não, ele foi porque viu uma atitude de Cristo, porque ele viu o agir de Cristo, e mais ainda ele viu a unção que Cristo tinha. Ele viu a unção que Cristo tinha. E o amor que irradiava Jesus atraiu a Nicodemos para ir a buscar respostas para essas perguntas. Então, é interessante ver, gente, assim, a declaração que Nicodemos faz. Diz, Jesus era mestre, ele disse, Senhor, tu és mestre. Rabi, tu és mestre. Mais ainda, diz Jesus, tu és um cara que és enviado por Deus. E mais ainda, ele disse, você faz milagres, não porque você
poderoso apenas, mas porque Deus está com você. Então, gente, Nicodemos reconheceu essas qualidades, essas qualificações na vida de Jesus, vamos dizer assim. Mas não foi suficiente para que Nicodemos alcançasse a salvação em Cristo. Não foi. Muitas vezes eu acho que nós também estamos igual que Nicodemos. Conhecemos a lei de tapa a tapa, de ponta a ponta. Reconhecemos, sim, Jesus, um cara legal, uma bênção, um cara morreu na cruz. Mas, cara, que sacrifício, né, tal. Beleza, é Senhor. Sim, um homem de Deus. Mas apenas isso. Apenas isso. Isso não dá a ninguém salvação. E olha só o que acontece. Nós precisamos dar um segundo passo. Nós devemos ouvir o Evangelho. Nós precisamos escutar o Evangelho. Olha o que Jesus diz. Que Nicodemos diz para Jesus? Tu és mestre, tu faz milagres, tu és um homem de Deus, beleza. Que Jesus falou para Nicodemos? Sim, Nicodemos, eu sou um homem de Deus mesmo. Você acertou na mosca. Eu faço milagres mesmo. Cara, Jesus deu uma resposta que não tinha nada a ver com as declarações de Nicodemos. Olha a resposta que ele disse. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Nicodemos estava esperando, nós não sabemos, mas podemos viajar, vamos dizer, na imaginação, né? De repente, Nicodemos está esperando, puxa, eu fiz uma declaração destas, tremenda declaração, de dizer um homem de Deus, de dizer um cara que é milagreiro, cara, de dizer que é mestre. O cara vai me elogiar, né? De retorno. Mas Jesus não diz nada. Jesus apenas diz, sabe o que, Nicodemos? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que resposta mais prática a todas aquelas dúvidas que de repente surgiam no coração de Nicodemos. Jesus conhecia os corações das pessoas. Jesus conhece nossos corações. De fato, Nicodemos está ouvindo algo que nunca antes tinha escutado, que nunca antes ele tinha lido no livro da lei, que nunca antes tinha passado por sua mente, por suas ideias, por seu coração, ao respeito do reino. E isso estava enchendo seu coração de fé. Porque diz assim que quando você escuta o Evangelho, Paulo falando no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Quando ele começou a ouvir aquelas verdades, ou aquela verdade que ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, estas palavras começaram a gerar fé no coração de Nicodemos. Certamente, Nicodemos estava prestando muita atenção às respostas. Mas como nós escutamos a mensagem do Senhor, como nós escutamos a mensagem do Evangelho em nosso diário viver, como nós temos nos posicionado para ouvir as verdades expostas na sua palavra, prestamos atenção ao que está sendo dito. E muitas vezes é difícil compreendê-las. Muitas vezes se torna difícil entender aquilo que está sendo exposto na palavra do Senhor. Lembre-se que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. Então, um segundo aspecto em esta caminhada, em esse encontro de amor, desse pecador atraído por esse amor, é ouvirmos o Evangelho. Ouvirmos o Evangelho. Uma terceira coisa que eu encontro aqui, é que devemos discernir essas verdades. Nós precisamos discernir essas verdades. A resposta que Jesus deu é com os ouvidos de Nicodemos, de repente, de uma maneira tão estranha, tão esquisita, que não teve outra alternativa a não ser fazer outra pergunta. Não é?
E aí diz, Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Como isso vai acontecer? Será que pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Quando você escuta o Evangelho, como você escuta? Como você interpreta essas verdades? De uma forma humana, de uma forma natural? Se você e eu não pedirmos a Deus que Ele nos ilumine, que o Espírito Santo age em nossas vidas, trazendo revelação, nós não vamos entender. Gente, eu me lembro muito bem que eu li o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, durante creio que uns 5 anos, quando fazia parte do gnosticismo. Se naquela época você me perguntaria se eu entendia alguma coisa, eu não entendia nada. Eu não entendia nada, gente. Eu lia por ler, porque só liam. Não havia um entendimento, porque a Bíblia, a gente não pode interpretar e entendê-la se não há uma ação do Espírito. Se não há uma ação do Espírito. Parece que aqui Nicodemos também estava fazendo essa interpretação humanista. Espera aí, Jesus, eu tenho que nascer de novo, tenho que entrar na barriga de minha mãe, tenho que ser gerado novamente. Como que vai acontecer? Ele estava fazendo totalmente uma leitura humana, uma leitura racional. Como é que isso vai acontecer? E o versículo 5 do próprio capítulo 3, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Há uma necessidade de um novo nascimento. Nicodemos estava, não sabemos quantos anos, caminhando dentro de um sistema religioso. De repente ele nasceu dentro desse sistema e viveu a vida toda até então. Ele era um conhecedor, profundo conhecedor dessas verdades. Porém, ele precisava nascer de novo. Por isso que para designar essa verdade do Evangelho, especificamente voltada para o novo nascimento, nós precisamos da ajuda do Espírito. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, no livro de João, e fosse lá no capítulo 16. E só quero ler alguns versículos com vocês a partir do verso 8. Livro de João, capítulo 16, verso 8. Olha o que diz aqui o texto. Jesus falando. Quando o auxiliador, se referindo ao Espírito Santo, vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito, e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Porque não creem em mim. Então, muitas vezes, gente, nós vivemos uma vida cristã religiosa. Eu creio que sempre nós precisamos nos avaliar. Nós creio que sempre precisamos buscar de Deus. Gente, o Espírito de Deus está disponível para que Ele nos possa levar a essa experiência de vida nova, a esse novo nascimento. E o nosso novo nascimento não está limitado a uma transformação apenas de fachada, vamos dizer assim. Ele vai além disso, vai além de deixar de fazer ou não fazer. Ele vai levar a cada um de nós a crer plenamente que Cristo é o único meio de salvação. Que Cristo é o único Senhor, Deus e Salvador da humanidade. O Espírito Santo vai nos conduzir a essa verdade. Diz: o pecado que vocês têm, que o mundo tem, é que não crê em mim. O pecado que o mundo tem é que não crê em mim. Muita gente
que se denomina cristã, que está dentro de templos religiosos, de templos, de salas de reunião, que não creem em Cristo. Não creem em Cristo. Acham que Ele é Senhor, acham que Ele é Messias, acham que Ele é Salvador, mas eles não creem. E crer é entregar-se plenamente, someter-se plenamente, seguir um direcionamento plenamente. Isso é crer em Cristo. Não é apenas dizer, eu creio. Não é? Algumas sextas dizem assim, repete comigo, Jesus é o Senhor, e já está salvo. Mentira. Isso não acontece, gente. Não é um mantra, não é uma repetição. A salvação é uma conexão com o Salvador. Então era preciso que Nicodemos discernisse essas verdades. Então, como nós discernimos essas verdades? Humanamente, nós teologizamos as situações. Nós precisamos botar nos joelhos no chão e orar para entendermos isso. Para recebermos isso. Para vivermos aquilo que o Eduardo estava falando aqui. Que a igreja vivia toda essa vida comunitária de tanto amor e de tanta graça, porque eles de fato tinham entendido a direção e tinham experimentado um novo nascimento na vida deles. Quantas das vezes nós não conseguimos experimentar isso, gente? Se a gente coloca coisas mínimas, diz assim, Jesus falando para Nicodemos, disse, se eu falaria de coisas muito mais espirituais, vocês ficariam loucos. Não entenderiam nada, não conseguiriam entender coisas humanas. E muitas vezes nós não conseguimos entender coisas simples, de dar valor às nossas comunidades, de dar valor ao nosso relacionamento, de dar valor às nossas células. Não entendemos, não queremos entender, somos tão egoístas que cremos que amamos a Deus, que cremos que servimos a Cristo, mas não queremos obedecer, não queremos nos someter, não queremos amar os outros, não queremos participar daquilo que Cristo criou, que é a sua igreja. A igreja não existe em templo, a igreja não existe em momento, é todos os dias, em nosso relacionamento. E Nicodemos não conseguia entender isso. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar ao ventre da mamãe? Como é que vai acontecer isso? É o Espírito que nos conduz. Mas muitas vezes nós resistimos ao Espírito. Nós resistimos ao Espírito. Por isso não podemos viver em comunhão. Porque estamos mais voltados para nossos próprios interesses, para nossos próprios egoísmos. Então vamos para frente, irmãos, para acabar aqui. Assim, uma coisa também aqui. Então, nascer de novo é uma necessidade que tem a ver com conversão a Cristo. Essa transformação de vida, essa regeneração e a mudança de mente. É um voltar atrás, é deixar de caminhar para o lado que você estava caminhando, do lado do inferno, e sair para caminhar com Cristo. Esta figura, mais ou menos, retrata o que seria uma transformação. Não é? Se nós pensássemos nesse primeiro capulho, sei lá como se chama o nome dessa borboleta lá no processo inicial, mas ela é fechada com vamos dizer assim, com um saquinho, não é? com uma sacolinha, parece fechada. Eu estava pensando assim, cara, isso parece ser o pecado que nos amarra, não nos deixa ser borboletas. Há um processo, e nesse processo de transformação, a borboleta vai se abrindo, até que alcança a ser borboleta, a ter toda aquela beleza. E nós igual, como seres humanos, como filhos de Deus, em essa caminhada nós chegamos igual. Até que se arrebenta aquela coraça que nos oprime, que é o pecado, pela presença de Cristo em nossas vidas. E nós podemos ser transformados, e nós temos uma nova vida, e nós ganhamos vida eterna em Cristo. E aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, aquilo que era feio, se transforma em uma coisa gloriosa, poderosa, pela presença de Cristo nas nossas vidas. Pela presença de Cristo nas nossas vidas. Então, a quarta coisa aqui. Precisamos abrir nossa mente e nosso coração para discernir o Evangelho. Olha o que diz aqui o texto. Como pode ser isso? De novo, pergunta Nicodemos. Como pode acontecer isso? Não entendeu, hasta aqui não entendeu direito. Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Pois afirma ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo de coisas deste mundo, como vão a crer se eu falar de coisas do céu?
Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Eu creio que Nicodemos assim, teve muita dificuldade de se desbloquear, mesmo estando na presença, e mesmo ele tendo esse reconhecimento de que Jesus era um homem de Deus, de que Jesus era um ungido de Deus, de que Jesus era um Messias, era um mestre, um enviado de Deus, mas ele tinha muita dificuldade de entender aquilo que estava sendo dito. Ele disse, mas espera aí. E ele estava sempre tentando racionalizar essa conversa, teologizar a conversa, quando a situação era muito mais simples. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Mas por quê? Para quê? Não é do meu jeito, não é da minha forma, não é do meu estilo. Não, espera aí. Não é assim, não é tão assim, não é tão assado. E nós começamos a colocar barreiras, limites. Começamos a colocar empecilhos em nosso relacionamento com Deus. Assim também hoje nós podemos ter um vasto conhecimento racional, não é? Teológico das Escrituras, mas isso tudo não é suficiente. Não é suficiente para entrar no reino de Deus. Nós devemos estar dispostos a abrir mão daquelas coisas que nos atrapalham nesse relacionamento. Que Deus já nos mostrou que nos atrapalham em nosso relacionamento e em nossa caminhada. Você tem tido essa atitude diante da palavra de Deus? Você tem argumentado, racionalizado, questionado e falado assim, não, isso era para o passado, isso era em outro tempo, agora não é mais, agora não presta mais, agora não se aplica, nós estamos em outro tempo. Muitas vezes nós acabamos fazendo isso, acabamos racionalizando as coisas, teologizando além da conta, e nós acabamos nos atrapalhando em nosso relacionamento com Deus. Quinto aspecto, quinto passo, irmãos, aqui. Devemos entender também, além de discernir essas verdades, nós devemos entender os sinais divinos. E Jesus foi além disso, não é? Ele falou das situações e ele começou a falar alguns fatos que já tinham acontecido. Veja o que diz o versículo 14. E aí Jesus continua falando com Nicodemo e diz, assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. E eu creio que aqui é importante destacar que essa discussão está acontecendo entre duas pessoas que eram mestres. Nicodemos, um cara conhecedor, como nós já falamos da lei, e Jesus, o mestre divino, o mestre espiritual. Porém, Jesus usa aqui de um texto que Nicodemos conhecia muito bem, que ele conhecia plenamente. E Nicodemos, em seu conhecimento, é levado a se lembrar de coisas que aconteceram ao povo de Israel no passado. Capítulo 21, verso 4 ao verso 9 do livro de Números, diz assim. Não está o texto aí. Então, os israelitas saíram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Golfo de Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? E estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse, faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra,
olhava para a cobra de bronze e ficava curado. E aí, Jesus começa a explicar este fato. Jesus pegou um fato que aconteceu muitos anos atrás, quando o povo de Israel tinha saído para o deserto, e disse para Nicodemos, assim como aquela cobra foi levantada no meio do deserto, assim é preciso que o homem seja levantado em uma cruz. As consequências do pecado trouxeram a morte para aquele povo naquela oportunidade. Mas a misericórdia de Deus se mostrou quando disse para Moisés levantar essa cobra, para que eles olhassem para ela e fossem curados. De fato, o que estava acontecendo? Jesus estava dizendo para eles, olha, esses caras estavam condenados à morte, mas nasceram de novo no momento que viram para a cobra. Esse pessoal estava condenado a morrer lá no deserto, mas no momento que eles voltavam a olhar para a cobra que estava pendurada no poste, eles eram novos, eles eram renovados, eles nasciam de novo, estavam condenados à morte. Eles viviam novamente, eram curados. Então, isso estava falando, e disse assim, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que atraia a muitos para ele. Jesus disse a Nicodemos que isso era uma figura apenas daquilo que iria acontecer na sequência. Esse fato que aconteceu no deserto é uma sombra do que aconteceria com Jesus na cruz do Calvário. Dessa forma, Jesus traz uma palavra histórica, um fato histórico para mostrar a Nicodemos que nele se efetuaria seu cumprimento. Da mesma forma que a cobra foi pendurada, Jesus teria que ser pendurado. Da mesma forma que a cobra atraía ou tinha a capacidade, vamos dizer assim, de trazer vida para aqueles que estavam morrendo, Jesus traria vida para todos aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. Olhar para a cruz é a única chance e a única alternativa que todo ser humano tem para encontrar a vida eterna. Se apegar a ela e deixar que aquele sangue que foi vertido na cruz limpe sua vida, é a única alternativa, é o único antídoto que todo pecador tem. É o único, não tem mais. Todo pecador vai morrer, diz que nós estamos destinados à morte, aliás, estamos mortos nos delitos e pecados. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos em Jesus o antídoto suficiente para termos nova vida. E uma última coisa esta noite, irmãos. Nós precisamos não apenas ser atraídos por um amor. Nós precisamos não apenas ouvir o Evangelho. Nós não precisamos apenas entender e discernir o Evangelho. Nós não precisamos ainda ver os fatos divinos e miraculosos que acontecem. Nós não precisamos confirmar apenas isso. Mas nós precisamos crer plenamente que Jesus é o único, não há outro, o único Salvador da humanidade. Verso 15 e verso 16 diz o seguinte: para que todos os que creem nele tenham vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que creia não morra, mas tenha vida eterna. Seu único Filho. Nas versões mais antigas, nas outras versões, creio que diz assim, o Filho unigênito. Não é? E é interessante ler esse texto, porque Filho unigênito quer dizer que é o único Filho que foi gerado. O ser humano não foi gerado, foi criado. Há uma diferença importante nesse sentido. É Filho unigênito, único gerado. Todos nós fomos fruto da criação, da ação criadora de Deus.
Agora, essa verdade que acabamos de mencionar, o fato de Jesus ir à cruz para salvar o pecador e atrair a atenção de todos, foram claramente revelados a Nicodemos. E hoje também são revelados a nós, como ressalta o versículo 15 aqui. Seria necessário que Jesus, ao ser levantado, se tornasse alvo das atenções e atraísse a todos para com ele. Com que objetivo? Por que Jesus deveria ser o centro de todas as atenções, ou de todos? Não é? Porque ao olharmos para Jesus e para seu sacrifício em nosso lugar, crendo, tivéssemos ainda, hoje, vida eterna. O verso 16 já nos mostra a intensidade desse amor expressado em Cristo. O amor de Deus foi tão intenso por toda a humanidade que se expressa em Jesus como um Filho único. O que faz desse amor, em primeiro lugar, é um amor inclusivo. Diz, ele amou o mundo todo, ele incluiu todo o mundo no seu amor. Nessa expressão de entregar a Jesus, ele amou todos, incluiu todos, sem exceção de ninguém. Porém, ele se torna exclusivo para aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi inclusivo. Ele morreu por toda a humanidade. Porém, não toda a humanidade encontra salvação. Não toda a humanidade encontra vida eterna. Não toda a humanidade vai ter relacionamento com Deus. Não. Só aqueles que creem. Então, ele se torna um negócio exclusivo para aqueles que creem nele. Para aqueles a quem ele atrai. Para aqueles a quem ele escolhe. Para aqueles a quem ele decidiu que se tornem seus filhos. Irmãos, esta noite eu queria apenas lembrá-los de que nós muitas vezes podemos estarmos vivendo na vida religiosa, conhecendo muito bem os evangelhos, fazendo nossas orações, hasta de repente fazendo alguns trabalhos sociais, ajudando as pessoas, mas de repente nós não nascemos de novo, ainda. De repente nós temos dificuldades em algumas áreas de nossas vidas, e nós não temos uma revelação profunda disso. E nesta noite, a palavra é clara. É preciso nascer de novo. E Deus nos amou tanto que deu seu Filho para que isso acontecesse. Para que você recebesse essa revelação, para que você recebesse esse amor. E se você recebeu esse amor e essa revelação, seja fiel. Continue sendo fiel. Continue buscando e adorando a Deus e fazendo com que sua vida se torne um farol para que aqueles outros possam ver essa graça manifestada na cruz através de sua vida também. Que esse amor, que esse encontro de amor que você teve uma vez, como teve Nicodemos, de repente, seja um poder na sua vida que leve a você a que outros também possam ter esse encontro de amor com Cristo. Que você possa também ser esse canal de bênção para os que não conhecem a Jesus. Gente, nós estamos vivendo muitas vezes como se o mundo nunca iria acabar. Mas o mundo vai acabar. E antes do mundo acabar, as pessoas que estão no mundo precisam ouvir do Evangelho. Antes do mundo acabar, tua família precisa conhecer de Jesus, ter um encontro com esse Jesus amoroso, com esse Jesus que dá vida. Antes do mundo acabar, você precisa fazer sua parte se você é um cara que se encontrou com o amor. Quer levar seu evangelho para aqueles que não conhecem. Seu vizinho, seu amigo, seu colega, tantas pessoas que estão ao redor de você e que não conhecem de Jesus. Deixe que Deus o use. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, está na hora. É na hora de você entregar sua vida a Cristo. De abrir seu coração e deixar de questionar a situação, de entregar sua vida a Cristo e deixar que Cristo o guie nessa caminhada. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor.
Esses passos simples conduziram a Nicodemos a ter um encontro com Cristo. O livro de João, lá no capítulo 19, depois de que Jesus já estava morto, quando estava sendo retirado da cruz, José de Arimatea, um outro fariseu, e Nicodemos foram os que pegaram Jesus e enterraram. Muitos historiadores dizem que Nicodemos tinha se convertido naquele encontro, e a partir daí seguiu a Jesus escondido, como fez José de Arimatea também. Se você lê o versículo 39 e 40 do capítulo 19 de João, você vai ver essa história bem clara. Eles dois seguiram a Jesus de uma maneira escondida. Tiveram medo de deixar seu status. Nós não sabemos, não podemos fazer um juízo de valor nesse sentido. Porém, irmão, meu desafio é que você não seja um discípulo escondido, não seja um agente de Cristo, mas você seja um missionário do Senhor, seja um enviado do Senhor, seja um servo do Senhor, que aonde você for, deixe transcender a graça e a glória de Deus para aqueles que te rodeiam. Pai, muito obrigado mais uma vez por este momento que Tu nos proporcionas. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque sabemos que ela tem todo o poder, toda a autoridade para transformar nossas vidas. Senhor, te agradecemos por as revelações que Tu tens trazido a nossos corações. Pai, obrigado porque Tu estás aqui em nosso meio. E sabemos, Senhor, que se nós estamos aqui é porque um dia Tu nos encontraste, nos traziste e nos atraíste para Ti. Senhor, se há algumas coisas que ainda têm que ser esclarecidas em nosso coração, se tem algumas revelações ainda a ser manifestadas em nossas vidas, Senhor, Tu conheces a dúvida de cada um de nós. Tu conheces nosso coração. Nada fica encoberto diante dos olhos, diz Tua palavra. Pai, que Tu tragas revelação a nossos corações. Que nossas vidas possam se voltar plenamente para Ti. E que nossos corações possam estar a Teu serviço sempre. De uma forma íntegra, de uma forma total, de uma forma plena. Pai, abençoe agora a Tua igreja. Senhor, traga, Senhor, revelação. Que tudo isso que nós temos conversado aqui esta noite possa ser motivo de reflexão em estes dias. E que meus irmãos possam, Senhor, seguir Teus passos a cada dia. Senhor, se tornar discípulos Teus, seguidores Teus, filhos Teus, cheios de Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que tenham uma boa semana. Que Deus os abençoe.